Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que a alegria do Senhor esteja reinando no seu coração. Estou aqui mais uma vez no sítio, na fazenda do Arthur, da minha cunhada Eudaí. Estamos aqui passando a semana mais uma vez, descansando e também aproveitando esse tempo do inverno. E com alegria no coração, mais uma vez eu quero trazer uma porção da palavra do Senhor para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Quero ler em Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Diz assim: Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Nós estamos diante de um texto de encorajamento ou de exortação, num contexto em que muitos dos crentes hebreus, dos cristãos hebreus, num período de perseguição, num período de muita provação, eles estavam desistindo da fé. Esta carta aos Hebreus ela é escrita com o intuito de chamar a atenção daqueles irmãos para perseverança, para permanecer na fé, para não desistirem e para atentarem para o sacrifício de Jesus e todas as lutas da caminhada e também todas as bênçãos que estão aguardando aqueles que perseveram. Então quero falar sobre a carreira que nos está proposta, perseverando nesta carreira cristã. Então, como o próprio texto começa dizendo, diz que nós temos como inspiração uma grande nuvem de testemunha. Essa grande nuvem de testemunha testemunhas é na verdade a todos que ele citou no capítulo 11. O capítulo 11 traz uma lista de nomes destacáveis que foram mencionados como exemplos de fé. Então ele traz os heróis da fé no capítulo 11 e no capítulo 12 ele diz um portanto. Portanto aqui está conectando o capítulo 12 ao capítulo 11. Ele está agora fechando toda a ideia do capítulo 11, portanto agora ele vai estar nesta conexão apresentando os motivos pelos quais ele colocou o capítulo 11, com o intuito de exortar os irmãos a olharem, se inspirarem nesses homens de Deus, da história, para que assim eles venham permanecer. Então o que é que nós queremos compartilhar aqui, meus irmãos? A vida cristã não é fácil, nunca foi. A vida cristã não é um conto de fadas, nem muito menos um parque de diversão. A vida cristã, toda a vida e todos os tempos, ela foi vivida em meio a muitas lutas, a meio a muitas provações e tribulações. A vida cristã ela é um desafio para aqueles que creem e que acreditam que a vida não se resume a esta e tem então uma recompensa para além dessa vida. Por isso que eles suportaram tantas coisas, como ele diz aqui no final do capítulo 11 de Hebreus. Ele diz, eles foram apedrejados, versículo 37, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra,
Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, contudo não obtiveram a concretização da promessa. E aqui ele estava falando desta esperança messiânica que eles tinham de serem visitados pelo Messias. A concretização da promessa veio depois e nós já somos então beneficiados porque esta promessa se cumpriu. Então, por que alguém, uma pessoa vai enfrentar apedrejamento, cerrado ao meio, a fio de espada? Por que alguém suporta tudo isso? Porque essas pessoas entenderam que a vida cristã não se resumia a esta vida aqui, que havia promessas, promessas de vida eterna, promessas de um reino que o Senhor prometeu àqueles que creem. Por isso que a vida cristã, você precisa entender não como um parque de diversão, mas um lugar de batalha, campos de batalha, lutas, mas ela é, acima de tudo, uma caminhada de fé. A vida cristã é uma caminhada de fé. Então a nossa carreira cristã passa, para a gente vencer, passa por entendermos algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, é quem nós somos. Nós somos testemunhas, ou nós somos continuadores da história da salvação. Portanto, nós também, quando ele diz nós também, é que nós somos continuadores da história dos homens de fé. Portanto, a carreira cristã é uma carreira de fé na qual nós somos desafiados a dar continuidade à história da redenção. Portanto, nós somos continuadores dessa história. A igreja, na verdade, é a continuação de Israel. A igreja é o Israel de Deus. Portanto, de ambos os povos, o Senhor fez um só. Portanto, a igreja é o novo Israel de Deus, ou é o Israel de Deus. Então, a igreja é a continuação da história da redenção. E, nesse sentido, nós precisamos nos compreender quem nós somos. Nós somos testemunhas. Nós somos alcançados pela concretização da promessa, pela redenção que veio por meio de Cristo. Nós somos salvos pela graça e pelo sacrifício de Jesus. Nós somos parte dessa nova aliança. Nós somos filhos que entraram nesta aliança por meio do sangue de Jesus. Nós somos, então, chamados a compreender o nosso papel na história. Então nós só vamos vencer a nossa batalha, a nossa caminhada de fé, se nós compreendermos quem nós somos. Você precisa se olhar não como alguém que caiu na vida cristã como acidente ou como um aventureiro que quer ganhar alguma coisa ou alguma bênção. Não. A vida cristã, acima de tudo, é o chamado de Deus para aqueles que creem, para aqueles que compreendem a vinda de Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E aqueles que se entregam a esse projeto, a esta carreira, como ele diz aqui, e que tem que enfrentar agora batalhas. Portanto, a carreira cristã nossa não é uma carreira fácil. Ele aponta como uma carreira na qual nós precisamos compreender também os desafios e os obstáculos. Compreendendo quem somos, nós somos filhos de Deus que estamos correndo a carreira que nos está proposta até o fim, até o final dessa caminhada, mas nós temos também grandes desafios. Portanto, nós não devemos nos admirar com as lutas que nós enfrentamos. Todas as provações, todas as perseguições, todas as batalhas internas, todas as nossas lutas pessoais, como ele diz aqui, o peso e principalmente esta batalha contra o pecado. Portanto, é uma luta primeiramente contra nós mesmos, contra a nossa pecaminosidade, contra a nossa carnalidade, contra as nossas deficiências, contra as nossas demandas pessoais. Então nós temos que entender que nesta caminhada nós vamos enfrentar obstáculos. O maior deles está aqui, somos nós mesmos. Nosso peso, nossa
nossas deficiências, nossas falhas, nosso pecado. Então, com essa consciência, nós podemos, então, lutar, como ele vai dizer no versículo de número 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Isto é, se eu compreendo que nesta minha caminhada, na minha carreira cristã, eu como testemunha do Senhor, como filho de Deus, eu tenho batalhas, eu preciso continuar lutando contra o pecado, mas também contra todo o sistema mundano e todos os meios ou as circunstâncias que tentam nos afastar de Jesus. Sejam através das perseguições, como ele diz aqui, né? E entendendo que Jesus é a nossa inspiração maior, que ele suportou a cruz, a oposição dos pecadores, tamanha oposição dos pecadores. Ora, se Jesus enfrentou oposição, seus discípulos também enfrentaram, nós enfrentaremos. Esta compreensão de que a caminhada cristã é de lutas. Nós temos tempo de paz, nós temos tempo de calmaria na nossa caminhada, nós temos tempo de alegrias, mas nós temos muitos mesmo períodos de muitas lutas, irmãos, como esse que nós estamos vivendo, né? Que nós não temos nem resposta muitas vezes para dar a quem pergunta o porquê. Mas nós estamos certos de que, como cristãos, nós temos batalhas para serem enfrentadas. Batalhas pessoais, batalhas externas, né? Oposições, perseguições e principalmente o sistema corrompido do mundo no qual nós estamos inseridos, no qual nós somos chamados para sermos luz e sal e que há então uma batalha, uma luta constante, né, por conta disso. Então nós precisamos compreender isso, né? Nós somos continuadores da história da salvação, testemunhas desta fé, mas nós também estamos correndo uma carreira que nos foi proposta com dificuldades, com batalhas, com lutas, com grandes desafios. Esta consciência vai nos ajudar, então, a entender, a compreender o sentido da nossa existência. Por que nós estamos aqui, por que nós enfrentamos o que enfrentamos, não desistimos e por que nós perseveramos. Portanto, é uma carreira que exige perseverança, como ele diz aqui, né? Corramos com perseverança. E ele diz mais no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A ideia, queridos, é que nós devemos perseverar na certeza de quando chegarmos no final, quem vai estar nos esperando na reta final, no ponto final da chegada, é o próprio Senhor Jesus. É aquele que venceu por nós, é aquele que nos deu a vitória, já nós somos mais do que vencedores por meio dele. É aquele que suportou o que nós não suportaríamos, a cruz, o sofrimento, a morte vincária. É aquele que fez uma obra maior e teve um trabalho maior. O nosso trabalho é perseverar. A nossa responsabilidade nesta caminhada de fé é perseverar, é não desistir diante das oposições, das tentações, das quedas, das provações, das fraquezas, dos fracassos, é perseverar, enfrentando os dias maus, os dias difíceis, olhando para Jesus, porque Jesus é, então, a nossa inspiração. Jesus é o nosso modelo perfeito de perseverança. O texto diz, porque ele trocou a alegria que lhe estava proposta pela cruz, não fazendo caso da ignomínia, mas hoje ele está sentado à destra do trono de Deus. Esta é a mesma dinâmica que deve acontecer com a igreja, né? Nós não devemos esperar tempos fáceis e muitas vezes nós renunciamos mesmo os prazeres passageiros deste mundo, porque nós caminhamos vendo o invisível, nós caminhando vendo justamente esse final, o final glorioso com o Senhor, o final onde nós reinaremos com o Senhor, o final onde nós vamos obter a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o mal, a vitória sobre o mundo, a vitória sobre a carne, a vitória sobre os principados e potestades, a vitória sobre todo o sistema que tenta nos afastar do Senhor. Portanto, a ideia é esta, que você possa perceber isso. Jesus Cristo é o modelo
para que nós possamos nos inspirar, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Portanto, é Ele que coloca a fé no nosso coração, Ele é o autor da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé que nós temos foi o Senhor que nos deu. Ele é o autor da fé e Ele também é o consumador dessa fé. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de completar. Por isso, queridos, você deve entender isso. Tira os seus olhos das lutas, tira os seus olhos da oposição, tira os seus olhos das provações, tira os seus olhos da morte, tira os seus olhos da doença, se possível, tira os seus olhos de tudo aquilo que tenta te desanimar e olhe para o Senhor, olhe para aquele que suportou a cruz e sofreu a ignomínia. E a ideia aqui de ignomínio é a maior vergonha que um homem, principalmente um homem no contexto de um oriental, poderia enfrentar. A ignomínia está falando da nudez que Jesus Cristo enfrentou por nós. Jesus não foi crucificado com um lençolzinho como a igreja romana pinta nas suas imagens de escultura, botando um lençol, é lógico, para não expor a sexualidade ou o sexo, né, o órgão genital de Jesus. Pelo contrário, Jesus Cristo foi despido, Jesus Cristo foi crucificado nu, e isso era ignomínia. A palavra ignomínia é uma vergonha que não se pode nominar. É uma vergonha que um homem não suportava passar, era muito grande. Pois o texto diz que Jesus suportou a cruz, suportou a vergonha, o escárnio da cruz, por mim e por você. Então todas as vezes que você pensar em desistir, todas as vezes que você pensar em desanimar, em voltar atrás, em abandonar a sua fé, o autor de Hebreus está dizendo, olhe para Jesus, olhe o que Ele suportou por nós, olhe o que Ele passou por nós, olhe o que Ele enfrentou na cruz por nós e não desista, continue correndo, continue a sua carreira de fé, continue olhando para Ele. E a Ele hoje está sentado à destra do trono de Deus e Ele nos garantiu que aqueles que estão nele hão de ressuscitar e também se assentarão à destra do trono de Deus. Portanto, como diz o autor, apóstolo Paulo de Efésios capítulo 2, e eu quero ler só 2 versículos de Efésios capítulo 2, que é um texto conhecidíssimo, quando ele fala da graça, ele diz aqui no capítulo 2, ele diz, estando nós mortos, versículo 5, nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, a nossa carreira de fé é uma carreira com perseverança, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E por último, é uma carreira de fé que precisa ser reanimada, precisa ser revitalizada sempre. E para isso ele usa o versículo 3, ele diz, considerai. E a ideia de considerar é justamente isso. Pense, reflita, imagine, pondere, compare. Pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Portanto, o autor de Hebreus aqui nas entrelinhas está dizendo 2 coisas. Que tem lutas que nós passamos, que nós vamos passar, que se nós não buscarmos força no Senhor, não nos fortalecermos no Senhor, nós vamos desmaiar nas nossas almas. Nós vamos desistir, nós vamos nos aniquilar. São lutas grandes, mas ele diz, considere, pense que a luta maior, o sofrimento maior, a oposição maior foi Jesus que enfrentou. Considere. E por isso não desmaie, se reanime sempre no Senhor. Portanto, é uma carreira cristã, uma carreira de fé, onde nós precisamos continuamente estar olhando para o Senhor para nos reanimarmos, para não desistirmos, para não nos fatigarmos, para não cansarmos. E aí lembro aqui o texto de Isaías capítulo 40, quando o autor Isaías, o profeta Isaías,
nos convidando a pensar na nossa carreira também, na nossa vida de fé. Ele diz no finalzinho do capítulo 40, ele diz: não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Portanto, queridos, se você parar de olhar para o Senhor, se você parar de se fortalecer no Senhor, se você parar de confiar no Senhor, você vai se fadigar, você vai se cansar, você vai ficar pelo caminho, como muitos ficaram. Mas o Senhor não quer que você fique pelo caminho, que você desista, que você desanime, que você retroceda, como está em Hebreus capítulo 10, a partir do 31. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos dos que perseveram para a conservação da alma. Portanto, esta carreira de fé é uma carreira que exige que você esteja renovando as suas forças sempre no Senhor. Eu não tenho forças. Quando eu tiro uma semana dessa para vir para cá, é porque eu sei dos meus limites. E eu vou aproveitar esse ambiente para renovar as minhas forças, o meu ânimo, em contato com a criação de Deus, com a natureza. Mas a minha força verdadeira vai ser renovada no Senhor. O meu corpo pode descansar aqui, mas a minha mente, se eu não descansar no Senhor, ela não vai descansar aqui não. Eu posso trazer todos os problemas que eu tenho para cá, se eu não entregar nos pés do Senhor, se eu não continuar a minha fé no Senhor. Portanto, eu quero concluir essa palavra dizendo: eu e você somos convidados a sermos testemunhas fiéis, testemunhas desta história da salvação. Não é fácil. Nós vamos viver esta fé cristã nesse cenário de lutas, de oposição, nesse cenário hostil aos cristãos e muitas vezes à fé cristã. Mas é assim mesmo, o Senhor nos disse que seria assim. O Senhor disse que nós seríamos perseguidos, rejeitados. Então não olhe para isso, olhe para Jesus. Olhe pelo que Ele fez, para o que Ele fez por você, pelo seu sacrifício que Ele fez. Olhe para a graça que foi manifestada na minha e na sua vida. Olhe para isso, para que você persevere, corra a carreira cristã, não desanime e chegue no final e receba a coroa da vida. Deus abençoe sua vida e você possa permanecer firme em meio às batalhas e lutas dessa vida. Um abraço, que Deus te abençoe.